E o Alex Poatan Pereira estaria com medo de Magomed Ankalaev e teria admitido isso em entrevista? Vem comigo até o final do vídeo para você entender direito essa história. Antes eu peço que se inscreva se ainda não for inscrito, vai deixando o like se gostar do conteúdo e em seguida aparecerá a opção hypar. Você clica em hypar e vai estar ajudando demais aqui o canal. É de graça, não lhe custa nada. Desde já agradeço pela sua contribuição e bora lá do que é que eu estou falando. Como assim Alex Poatan, o homem mais temido do planeta, está com medo de alguém? Depende de que ângulo você enxerga a situação. Se você for brasileiro médio, você vai dizer que o Alex Poatan não tem medo de ninguém. Mas o Jon Jones em relação ao Tom Aspinall é um pato, é um fujão, passou a carreira inteira só enfrentando o velho, não é mesmo? A opinião da maioria dos brasileiros é essa. O Jon Jones está fugindo do Tom Aspinall, mas quando o Alex Poatan dá uma entrevista falando que até onde ele puder dificultar a vida do Ankalaev por uma disputa de cinturão, ele vai fazer, aí ninguém diz que ele está com medo, fazem um monte de ginástica mental, colocando que o Ankalaev é quem está com medo, que essa luta foi marcada 38 vezes, o Ankalaev que não quis, aquela coisa toda. No final das contas, se você é uma pessoa coerente e não fanático por brasileiro, e você pensa que o Jon Jones tem medo, você é obrigado a pensar que o Poatan também está com medo. Mas, se você não tem sensatez nenhuma e não está nem aí para honestidade, você pode dizer que o Jon Jones tem medo do Tom Aspinall, mas que o Poatan não tem medo do Ankalaev. Dando a minha opinião, nem Jon Jones e nem Alex Poatan tem medo de ninguém. As carreiras aí de ambos dizem por si só. O Jon Jones passou a vida inteira enfrentando só o top 1 da categoria dos meio pesados. Depois subiu e foi campeão peso pesado e ainda defendeu o seu cinturão. Jon Jones é campeão desde 2011. São 17 lutas por cinturão e 17 vitórias. Alex Poatan é ex-duplo campeão do Glory e também duplo campeão do UFC. O Glory é a maior organização de kickboxing do mundo e o UFC é a maior organização de MMA do planeta. Tem como um cara desse ter medo de alguém? Óbvio que não. Ele não tem medo do Ankalaev e o Jon Jones não tem medo do Tom Aspinall. A questão é que ambos estão apenas negociando aquilo que é melhor para a sua carreira, seja em legado, seja em relação ao bolso. E eles estão certos. Eles são inteligentes. É por isso que o Poatan é multimilionário e o Jon Jones também. É por isso que ambos são dois dos maiores atletas da história dos esportes de combate, porque são, acima de tudo, inteligentes. Não tem como você ser bem-sucedido em nada tendo talento e tomando decisões ruins. Olha só, por exemplo, a carreira do Anderson Silva. Não que ele não tenha sido bem-sucedido. Para mim, é o segundo maior lutador de MMA de todos os tempos. Mas nada é tão bom que não possa melhorar. E o final de sua carreira foi simplesmente muito, mas muito ruim, devido às suas péssimas decisões. Primeiro, aceitou lutar contra o Chris Weidman, que na época era um jovem em ascensão e ainda era o seu calcanhar de Aquiles. Tinha um jogo de wrestling e de jiu-jitsu muito ajustado. Depois disso, de ter perdido, quis a revanche, perdeu, teve aquela questão da perna quebrada, ele deveria ter parado ali, não dava mais. Ele voltou, continuou lutando e perdendo para nomes simplesmente assim, com todo respeito, inexpressivos na história do esporte. Ele terminou a sua carreira dentro do UFC contra o Uriah Hall, que nunca foi nada dentro da organização. Então, se você vê essas decisões aí do Anderson Silva e ele pudesse voltar atrás, será que ele faria o mesmo? Eu acho que não. Se ele para antes do Weidman, talvez teria até discussão se ele é ou não melhor do que o próprio Jon Jones. Imagina que o Jon Jones aceite lutar contra o Tom Aspinall e perca. Ele vai querer a revanche. Ele não vai querer terminar a carreira perdendo para ninguém. Aí ele vai na revanche e perde de novo. Aí ele vai querer se reerguer. Mais uma caminhada rumo ao cinturão para pegar de novo. Aí o Tom Aspinall tentar se redimir. E aí ele começa a perder uma atrás da outra. Imagine que o Poatan aceite o Ankalaev agora. Não que ele não deva aceitar, ele deve. Ele ainda está construindo o seu legado. É um caminho até diferente do Jones, que já tem o seu legado já totalmente construído, a sua história bem sólida. O Poatan, apesar da idade, está apenas começando a construir a sua. Então imagine que ele aceite o Ankalaev agora e perca.
Acabou, cara. O Poatan já não vai ter mais a oportunidade de enfrentar o Jon Jones e fazer a maior luta da história dos esportes de combate. O Poatan já não vai ter mais a oportunidade de enfrentar o Tom Aspinall. O Poatan meio que vai ter que podar a caminhada tudo de novo aos 37 anos. Aí vai voltar lá atrás na fila, talvez enfrente um Jiri Prochazka de novo, terceira vez. Um lutador que até então é inexpressivo também, talentoso, o Jiri Prochazka, mas não tem história. Ou ele vai e pega um Rio, sabe, pega um novato, o Hilberg, e aí acabou a hype. Aí muita gente que hoje diz que ele é o melhor vai virar as costas, dizer que não era tudo isso. A gente viu acontecer o mesmo com o Charles do Bronx. Ele era o melhor peso leve de todos os tempos. Perdeu para o Makhachev, aí já virou uma farsa. É assim que a banda toca na internet, infelizmente. Se o Jon Jones aceita enfrentar o Aspinall e o vence, o que é que vão dizer? Não venceu ninguém. O Tom Aspinall era só um campeão interino. Ele vai ter que continuar. Tem que enfrentar o Malhadinho, que tem um jiu-jitsu que pode finalizar. Aí ele vence o Malhadinho, mas o Malhadinho não era ninguém. Tem que enfrentar o Curtis Blades, que tem um wrestling bom e é um cara grandão. Ele vence o Curtis Blades. Ah, mas o Blades não era nada, nunca foi campeão. E sempre vai ser assim. A galera fracassada, que nunca teve sucesso em nada na vida e tem inveja de quem tem, sempre vai tentar desmerecer o trabalho do outro e sempre vai dizer que falta alguma coisa para ele fazer. Aí ele vai lá e faz. Ah, mas falta aquela. Vai lá e faz, falta aquela. Até que um dia ele seja derrotado e essa pessoa fala: eu não disse? Ele era uma farsa. Tá aí a prova. Ele foi derrotado. É assim que a banda toca. Se o Khabib Nurmagomedov não para e já tivesse sido derrotado hoje, muita gente estaria dizendo que ele era só uma farsa. Se o Poatan perde o Ankalaev, vão dizer isso do Poatan. Se o Poatan vence o Ankalaev, ah, mas o Ankalaev nem empolgava, não nocauteava ninguém, não finalizava ninguém. E aí vão tentar diminuir o Poatan. Não digo nem dos brasileiros. Os brasileiros, até por fanatismo pelo Poatan ser daqui, acabam defendendo ele acima de tudo, desde que ele esteja vencendo. Mas lá fora, os americanos, por exemplo, podem desmerecer o Poatan. Acho difícil? Acho que no momento o Poatan é muito idolatrado, mas vai ter aquele que vai dizer: ah, Ankalaev não é nada. E vai ser sempre assim. Nunca vai dar para agradar todo mundo. Então o Jon Jones, ele tem que lutar para se agradar e o Poatan também. Eles não têm que ligar para conversinha fiada de fanático maluco, de que estão com medo. Só do cara aceitar participar de um esporte onde você leva soco na cara, cotovelada, chute e também aplica. Esse cara não pode ser chamado de medroso em hipótese alguma, muito menos por pessoas comuns, como você que está do outro lado me assistindo e eu que estou aqui sentado numa boa fazendo esse vídeo.